Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma semana aqui no Novo Canal. Hoje, como é segunda-feira, começamos com o habitual Programas de Comentadores, o programa Ponto e Vírgula com o Dr. Rui Brito Fonseca. Olá, boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Mariana, como está? Tudo bem, obrigada. Doutor, para o programa de hoje, o tema que nos traz é o ensino não superior à distância, não é assim? Exatamente. Sendo hoje o dia em que se inicia o ensino não superior à distância, conforme muito bem a Mariana referiu, é o dia 8 de fevereiro, Precisamente. tendo arrancado já este modelo de ensino em todos os níveis não superiores. Vamos ver como corre, foi o primeiro dia, vamos ver como é que as coisas vão correr nos próximos dias. Disse alguém que temos modelos escolares do século XIX, professores do século XX e estudantes do século XXI. E de facto assim é. Esta afirmação não é uma afirmação vazia, não é um chavão sem sentido, pelo contrário, é a constatação de um conjunto de realidades existentes, mas mais do que isso, é um programa de trabalhos a desenvolver no nosso país. De facto, a escola não pode continuar a funcionar no mesmo modo como se organizava no século XIX, com aquela imagem clássica do mestre-escola com mais ou menos tecnologia, tem que dar o salto. A escola tem que ser cada vez mais um espaço aberto ao conhecimento, onde existe partilha de aprendizagens e não alguém que ensina e alguém que aprende. Tem que ter atenção às particularidades de cada aluno, de cada grupo social, do meio social em que está inserido, a par também de uma constante atualização e uma crescente atualização e avaliação também dos conhecimentos, não só de quem aprende, mas também de quem ensina. Essa deverá ser a pedra de toque da escola do futuro. A escola tem que ser algo que esteja aberta à comunidade em que se insere, senão não faz sentido viver separada do meio social onde se insere. Não tem interesse uma escola que está localizada em Paredes ou em Penafiel estar a ensinar como se estivesse a ensinar para alunos de Lisboa. Não faz sentido porque aquelas crianças têm realidades diferentes, têm meios sociais diferentes, têm hábitos culturais diferentes, têm um conjunto de vivências diferentes e por isso a escola tem que estar muito atenta àquilo que é a comunidade em que se insere, deve participar na comunidade, na vida da comunidade, deve abrir-se à comunidade, envolver-se no cotidiano da comunidade, e não ser uma realidade composta por dois mundos, aquele que está dentro dos muros da escola e aquele que está fora dos muros da escola, em sentido figurado, se quisermos. Cada vez mais a escola tem que ser uma realidade holística e que seja capaz não só de envolver, mas também de responder à realidade no seu todo. O docente do século XXI não pode ser, como eu já disse, o mestre-escola do século XIX, nem o professor do século XX, apesar de todos nós termos tido professores que nos ficaram na memória e que nos marcaram de algum modo ao longo da nossa formação, porque realmente eram os professores que faziam a diferença. Eram aqueles professores que de alguma forma nos deixaram uma marca porque se diferenciavam dos outros no seu modo de estar, no seu modo de aprender e de partilhar o conhecimento. E por isso o professor do século XXI tem que ser esse agente de transformação, tem que ser esse estimulador do sentido crítico dos alunos e da participação social também dos alunos, fazer os alunos participar ativamente na vida da sociedade em que se inserem. Porque o seu papel não pode ser o de transmissor de conhecimento, como já disse, mas sim o de alguém que partilha, que dá, mas também recebe conhecimento daqueles com quem está em sala. Um papel também de proximidade, doutor. Exatamente, criando
realmente uma escola de proximidade, criando relações de proximidade com os seus alunos para poder compreendê-los e compreender as particularidades de cada um. É um professor também que deve estar constantemente a aprender durante o processo de ensino, atualizando-se constantemente, dominando naturalmente. Hoje não se pode pensar um professor sem que ele domine as ferramentas tecnológicas do século XXI. Falemos de hardware, falemos de software. Tem que ser um professor que saiba tanto ou mais, desejavelmente mais, que os seus alunos em termos tecnológicos, ainda que os seus alunos sejam já nativos digitais. Tem que ser um professor que faça esse esforço e que seja capaz de ter essa abertura espiritual, se quisermos, para as tecnologias, para que os alunos não sintam que há uma divergência entre o seu conhecimento enquanto alunos daquilo que são as tecnologias e não olhem para o professor como alguém que parou no tempo e que está noutra fase em termos tecnológicos. Assim, o desafio que temos pela frente é um desafio essencialmente, para além destes desafios que são pessoais dos professores e da organização das escolas, temos um desafio de índole pedagógica e tecnológica, pois temos as tecnologias que existem e que estão aí para nos servir e para que nós possamos usufruir delas o mais possível. Também é necessário ter atenção à parte pedagógica, porque naturalmente lecionar mediado por um computador ou lecionar à distância não é a mesma coisa que lecionar em sala de aula. É claro que todo este processo poderia estar mais adiantado em Portugal se o governo tivesse feito, como eu já referi em programas anteriores, tivesse feito o trabalho de casa e tivesse efetivamente, em maio do ano passado, começado a adquirir os computadores e os acessos à internet necessários aos alunos, conforme tinha anunciado em maio o ministro Tiago Brandão. Porque se o tivesse feito nessa altura, hoje teríamos os alunos todos equipados e se calhar em vez da escola à distância ou mediada por meios tecnológicos, estivesse a começar hoje, se calhar podíamos ter começado a semana passada e não teríamos perdido tempo, porque toda a gente já tinha os seus computadores, toda a gente tinha os seus acessos à internet e a transição teria sido natural e rápida. Mas como o governo andou a dormir na forma, agora à pressa e com a ajuda de muitas autarquias, avançou com a aquisição dos computadores necessários. Vamos ver se chegam todos a tempo aos alunos, vamos ver se foram comprados todos os computadores e acessos à internet necessários, vamos ver se existe rede em todos os pontos necessários para os alunos, porque sabemos que há sítios em que a rede não é a melhor e que tivemos quase um ano para melhorar essa rede nesses pontos que já estavam identificados no primeiro confinamento. Vamos ver o que é que o governo fez nesse ano com as operadoras móveis, se fez algum trabalho ou se não. Vamos agora descobrir o trabalho que foi feito a esse nível. Do mesmo modo, porque a terceira e possivelmente a quarta vaga, que eu acho que virá, já eram expectáveis em maio de 2020, era obrigação também do Ministério da Educação ter dado formação pedagógica a todos os docentes do ensino público, preparando-os para um verdadeiro ensino à distância ou para um be-learning de uma situação futura. Porque lecionar à distância, como já referi, e lecionar presencialmente é muito diferente. Pedagogicamente são necessárias outras estratégias, outras metodologias de ensino mais ativas e participativas que consigam captar a atenção dos estudantes, porque sabemos que uma criança ou um adolescente não consegue estar 2 horas ou 1h30 a visualizar uma aula, a participar numa aula, se não existirem estratégias que captem a par e passo a sua atenção. Se não for uma aula dinâmica, doutor. Perdão, não compreendi. Se não for uma aula dinâmica, acaba por perder o interesse por parte do aluno.
Exatamente, o que vai acontecer é que os alunos, a certa altura, vão desligar e o professor vai estar a expor a informação, e os estudantes não vão estar com nenhuma atenção àquilo que está a ser falado em aula. Por isso, o professor deveria ter tido formação, deveriam ter tido muita formação, porque esta não é uma transição fácil, é uma transição que implica muitas aprendizagens e muitas mudanças na construção da lógica da própria aula em si, da própria estruturação da aula, e por isso é muito importante que se evite o que aconteceu no primeiro confinamento, em que muitos docentes assoberbaram os estudantes com tarefas à distância e limitaram-se a transpor a sala de aula física para o ecrã, sem terem atenção às necessidades redobradas de criar momentos diferentes de trabalho durante a aula para manter a atenção dos estudantes. Desde maio houve todo este tempo para fazer este trabalho. Algum trabalho terá sido feito, mas eu tenho muitas dúvidas que tenha sido realizado o trabalho essencial e agora vamos descobrir, porque não faz sentido, a meu ver, continuarmos com multiplataformas, pois às tantas, como aconteceu no primeiro confinamento, os alunos tinham 3 ou 4 plataformas a que tinham que ir para conseguir estar a acompanhar as aulas à distância, e a certa altura nem os alunos conseguiam aprender, nem os pais que estavam em teletrabalho em casa Conseguiam conseguiam auxiliar. trabalhar, a confusão era geral. Por isso, cada vez mais temos que pensar, porque estas questões sanitárias podem se repetir, temos que pensar cada vez mais num ensino à distância efetivo e preparado e orientado para os diferentes escalões etários e para um e-learning que também dê resposta a esta questão, que é talvez a melhor forma, porque estabelece um equilíbrio entre a aula presencial e a aula à distância. Alguns críticos referiram que esta questão das aulas à distância vinham criar muitas desigualdades sociais entre os estudantes. Ora, o que eu tenho a dizer em relação a isso é que nada é mais falso. Isto porquê? Porque as desigualdades sociais já existiam. Não foi o ensino à distância que trouxe as desigualdades sociais. Eram desigualdades à partida, que já existiam, e o ensino à distância apenas veio tornar visíveis essas desigualdades sociais que muitas vezes estavam bastante ocultas. Inversamente, o que podemos dizer é que o ensino não presencial veio mostrar essas desigualdades sociais existentes em Portugal, essas assimetrias, e que o governo não foi capaz nem de resolver, nem de mitigar com a propaganda da distribuição dos computadores às famílias mais carenciadas. Mas quando falo em distribuição de computadores às famílias mais carenciadas, também me refiro a uma efetiva distribuição de computadores e não àquilo que se tem falado, que é uma espécie de empréstimos de computadores. Pois se queremos apostar, como o governo diz, numa sociedade digital, cada vez mais digital, cada vez mais em rede, cada vez mais liberta de um conjunto de procedimentos burocráticos que herdamos da sociedade do século XX, temos de começar por esta efetiva distribuição quase incondicional de computadores para as crianças mais carenciadas, onde quem recebe um computador apenas assina um compromisso, deverá assinar um compromisso, as famílias, um compromisso de honra de manter o mesmo em boas condições e não ser um empréstimo em que no ano seguinte é devolvido o computador e lá fica outra vez a criança sem computador. Ou seja, se devolve ao fim de um ano, mantém-se a criança outra vez numa situação de mais desigualdade. É como dar um doce e depois tirar, em sentido figurado. Ou seja, parece-me uma atrapalhada, por isso julgo que já todos percebemos
também, e por isso é bom que o Governo perceba também que este ensino à distância, ou quando passar a pandemia, um e-learning, vieram para ficar, e por isso só faz sentido que os computadores sejam dados às crianças, com condições, claro, de manterem os computadores e de não acontecer como aconteceu no passado com os outros computadores, em que a certa altura havia quem vendesse os computadores, etc, etc. Mas ainda assim, a partir daí, a responsabilidade das famílias e não do Estado, porque também o Estado não pode estar a dar computadores todos os anos às crianças. As famílias também têm responsabilidade nesse processo e daí ser importante existir um compromisso de honra de manutenção do equipamento. Por isso eu julgo que, como iremos no futuro ter cada vez mais, não direi pandemias, mas poderemos ter episódios sanitários com maior ou menor dimensão, mas deste tipo, eu penso que o ensino à distância e o e-learning são cada vez mais pedagogias que terão futuro, serão o futuro do ensino em Portugal e na Europa. Naturalmente, também é necessário perceber que a carga horária não pode ser exatamente a mesma. Por aquilo que já falámos, a capacidade de atenção dos estudantes terá que ser adaptada, porque não é possível manter aulas tão longas à distância. Portanto, a carga horária terá que ser adaptada, terá que ser adequada à realidade também das famílias de hoje, porque integra diferentes ambientes de ensino, no caso do e-learning, sala de aula, plataforma de ensino, trabalho autónomo, e neste aspecto é muito importante porque permite promover desde idades mais recuadas, não digo no primeiro ciclo, mas nos outros níveis de ensino, permite promover a autonomia dos estudantes e a proatividade dos estudantes, que é uma das carências que nós assistimos ainda em muitos estudantes, que é a falta de alguma proatividade e de alguma autonomia. E esta é uma pedagogia que, devidamente coadjuvada por um desenvolver de capacidades, aprendizagens, permite então também esbater algumas desigualdades sociais. Este acompanhamento assenta em princípios como o do coaching, do empowerment e do mentoring, permite uma melhor integração das aprendizagens na vida familiar, uma melhor gestão do tempo também das famílias naquilo que são os tempos escolares de cada um dos seus educandos, evitando a exaustão que aconteceu entre muitas crianças no primeiro confinamento, quer as crianças, quer as famílias. Por isso eu penso que tivemos tempo durante este quase ano que passou para aprender muito sobre o que fizemos mal, o que fizemos errado, e tivemos tempo para pensar aquilo que poderíamos fazer. Por isso, como já disse, a carga horária de cada disciplina deverá obrigatoriamente ser menor, tem que ser repensada a sua distribuição para que exista um melhor equilíbrio entre aulas e trabalho autónomo. Sem que haja muitos experimentalismos, porque na educação têm sido feitos demasiados experimentalismos ao longo dos diferentes governos, e como sabemos que a era digital veio para ficar, devemos pensar finalmente em possibilitar um modelo de ensino, aprendizagem mais suave, com o mesmo rigor e socialmente menos desigual. Essa deverá ser a escola do século XXI a tomar o seu lugar na sociedade portuguesa, porque não podemos continuar com a escola do século XX. Como tal, nunca é tarde para mudar, também não é tarde para recuperarmos este tempo perdido. Doutor, uma última questão antes de passarmos às sugestões. A telescola foi uma aposta do governo no primeiro confinamento. Acha que faria sentido fazer o mesmo agora ou não? Eu penso, olho a telescola apenas como algo complementar, mas que não substitui o ensino à distância com a interação entre docentes
e alunos, porque na telescola não há interação, não há lugar a trabalho conjunto, não há lugar ao desenvolvimento de empatia com o docente, e por isso vejo apenas como algo complementar, que pode ter o seu interesse nesse sentido, mas só nesse sentido e não noutro. Portanto, é a questão que falávamos no início do programa, doutor, que é a proximidade entre aluno e docente. Exatamente, porque na telescola isso não é permitido. O aluno está passivamente a assistir a um programa televisivo, que por acaso é um programa de escola, telescola, mas não tem possibilidade de interagir com o professor, de colocar questões, de explorar o conhecimento. E isso só é possível através do ensino presencial ou do ensino à distância. Muito bem, doutor. Ficamos por aqui em relação ao tema ou tem alguma coisa a acrescentar? Não, em relação ao tema não, vamos passar então Às às sugestões. sugestões de leitura para hoje. Trago duas obras muito diferentes. Em primeiro lugar, trago O Ano do Macaco, de Patti Smith, publicado pela Quetzal. Este Ano do Macaco, para quem não conhece a autora e também cantora rock e artista, para além disso, artista visual, já de uma outra geração, já com 70 anos de vida, mais de 70 anos de vida. Foi na década de 1970 que Patti Smith se tornou mais conhecida do grande público, fundindo o som estridente das suas guitarras rock com a sua poesia. É com o álbum Horses, com capa de Robert Mapplethorpe, um conhecido fotógrafo mundialmente, que foi aclamado como um dos 100 melhores álbuns de sempre. Esta artista tem mais de uma dezena de álbuns, para além de obras artísticas visuais, que estão patentes em museus como o Andy Warhol Museum, a Fondation Cartier, entre outros museus, e foi também como escritora premiada diversas vezes. Livros que escreveu como Just Kids, Apenas Miúdos, de 2011, e M-Train, 2016, e Devoção, de 2019, receberam vários prémios. Este próprio Ano do Macaco recebeu o National Book Award. Patti Smith recebeu ainda a distinção mais elevada de França para artistas, que é o Commandeur des Arts et des Lettres, e passou também a integrar o Rock and Roll Hall of Fame em 2019. Esta obra conta a história do seu 70º aniversário, num período de intensa itinerância entre concertos. A história começa com a chegada da autora a um motel na Califórnia, em que numa noite sem sono, atribulada, é assaltada por várias memórias, pessoas que conheceu, inquietações, dúvidas. É uma noite sobre encontros e perdas ocorridos nesse Ano do Macaco, uma obra sobre as memórias da autora, com passagens por cafés, poesia, viagens com recordações de Bolenho, Pessoa, Lisboa, Sam Shepard, e o agitado mundo da política, num livro que, apesar de ser tão atribulado, é um livro luminoso e com uma prosa fluida e requintada, onde se expõe, em certa medida, a natureza do espírito humano. Depois, trago um livro de outro tipo, um livro mais de índole académica, intitulado Mulheres, Liderança, Política e Média, da autora e docente do ensino superior e investigadora e também técnica da entidade reguladora para a comunicação social, Carla Martins. É um livro muito atual, neste tempo de rescaldo eleitoral e em que se fala cada vez mais da presença das mulheres nos média e não só. A autora é licenciada em Mestre em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e é doutorada em Ciências da Comunicação pela FCH da Universidade Nova de Lisboa. É uma obra que discute que, apesar da consagração constitucional do princípio da igualdade entre homens e mulheres,
volvidos quase 50 anos sobre essa mesma Constituição, e vivendo nós em democracia há quase 50 anos, poucas foram as mulheres que ascenderam às posições mais elevadas da hierarquia do poder. É uma obra que apresenta o caso de duas mulheres que romperam com esta quase invisibilidade feminina, duas mulheres que alcançaram posições de liderança política em ângulos diferentes do espectro político nacional. A primeira, Maria de Lourdes Pintacil, que foi primeira-ministra do 5º Governo Constitucional em 1979, e depois Manuela Ferreira Leite, que foi a primeira-ministra das Finanças em 2002, foi a primeira presidente do PSD em 2008 e foi a candidata do PSD às eleições legislativas de 2009. É uma obra essencial para compreendermos estas visibilidades e invisibilidades mediáticas das mulheres na política portuguesa e que serve para depois transpormos para outras áreas da sociedade em que, apesar das mulheres estarem lá, nem sempre são visíveis e nem sempre conseguem ascender a lugares de topo, e permite-nos refletir sobre isso. Precisamente, uma ótima sugestão. Dr. Rui, muito obrigada por mais um programa. Eu é que agradeço por estar convosco e poder, de alguma forma, também partilhar com o auditório do Novo Canal alguns livros e algumas reflexões que vou desenvolvendo. Muito obrigada, doutor. É sempre um gosto tê-lo connosco. Quero fechar este programa a desejar uma continuação de um bom ano letivo a todos os alunos e também todos os pais que estão agora mais presentes. Já sabe, pode continuar a acompanhar tudo o que se passa na sua região em novonoticias.pt e ainda ver ou rever estes e outros programas também no nosso site. Agora sim, desejo-lhe uma boa noite e uma excelente semana. Novo Canal, sempre novão, sempre seu.